Bom, Efraim, prazer em revê-lo. Prazer meu. Aqui no Museu de Israel. Dá pra contar a história aqui ou não? Sem dúvida. Espadas, lanças, armaduras. A arqueologia nos ajuda a entender melhor como as grandes batalhas eram travadas nos tempos de Saul. A passagem do período da pedra para o período do bronze vai transformar o mundo antigo, que era um mundo de pequenas populações, em grandes cidades e a possibilidade também de levantarem-se grandes impérios. O período que passa do bronze para o ferro ainda vai ser mais dramático na história universal. Uma revolução. É uma revolução que leva não somente uma mudança no formato de vida, no estilo de vida e na qualidade de vida. O rei guerreiro da tribo de Benjamim viveu na chamada Idade do Ferro, que tem início no ano 1200 a.C. Toda a população usava praticamente as mesmas armas. Somente quando aparece o ferro tem uma diferença grande, que é você, para fundir o ferro, você tem necessidade de uma temperatura muito alta, e essa tecnologia não era conhecida e não era dominada pelos israelitas. Isso muda de que forma as guerras, as batalhas? A principal mudança é a mudança que o ferro permite o uso dos carros de combate. Mas das rodas, ferro nas rodas, o que permitia uma movimentação das tropas ser muito mais ágil, que vai ser uma influência tática, que posteriormente vai transformar toda a estratégia da época, que cada exército buscava ter um número grande de carroças. No momento que você pode ter um carro de combate, que ele vai correr numa velocidade de 30, 40 quilômetros por hora, ele pode acercar o inimigo, ele pode atacar pelo flanco direito, pelo flanco esquerdo, ao contrário de um soldado de infantaria, que se ele vai correr 800 metros, quando ele chega no outro lado, ele já está meio acabado. A falta de domínio do ferro implica em derrotas. No livro dos Juízes está escrito que os israelitas não conquistaram a região plana da terra de Israel, somente a região montanhosa, as montanhas da Judéia e da Samaria. E a razão é muito simples. Na Judéia e na Samaria, como era uma região montanhosa, a guerra era uma guerra de indivíduo contra indivíduo, luta de guerreiro contra guerreiro. Enquanto em lugares planos havia a possibilidade do inimigo usar os carros de combate, o que era uma quebra no balanço estratégico na época. E os filisteus tinham mais conhecimento do ferro do que os israelitas? Sim. Os povos do Mar Egeu conheciam mais o ferro do que os israelitas. O ferro é o último dos metais, é o mais difícil de ser moldado, de ser extraído. As armas mudavam? Porque eu vejo aqui, por exemplo, uma espada enorme de ferro. Isso mudou um pouco também? No período do bronze, jamais você poderia fazer uma espada desse tamanho. Não pode, porque o peso dela, você não poderia lutar com uma espada de bronze que fosse desse tamanho, enquanto o ferro, você usa muito menos material e ele é muito mais eficaz e muito mais forte. Mas como evitar tantas ferramentas de ataque? Armaduras criadas ainda na Idade do Bronze eram uma forma de proteção para alguns povos. Isso daqui nós chamamos em hebraico de cascassim, ou seja, escamas. Isso é como se fosse uma escama. Eles costuravam essa escama na roupa de linho, em geral de linho, e isso servia para evitar flechas, para evitar lanças. Mas isso aí praticamente
servia como proteção. Hoje em dia, o que nós usamos o colete à prova de bala. Nesse cenário de guerra, Saul se destaca como líder militar. A luta decisiva é contra o povo amonita. Os amonitas invadem aldeamentos do povo de Israel. Esses aldeamentos eram muito simples, não eram muito desprotegidos, não tinham muralhas, não tinham defesas. Ele vai à batalha e, detalhe, esse exército, diferentemente do exército que a gente vê anteriormente, não era de camponeses, eram pessoas que já estavam em treinamento, questões estratégicas, tipo de armas. Então, Saul tem esse viés militar que é fundamental. E aí ele vai e vence. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou e ele ficou muito indignado e ele foi lá e venceu os amonitas. Então o povo, embora Saul já tivesse sido ungido, ele foi reconhecido depois diante de toda a nação de Israel por conta disso. A sociedade israelita, no período do ferro, ou seja, na época de Saul, ela deixa de ser uma sociedade tribal e passa a ser uma sociedade monárquica com um governo central. Uma nação de fato. Uma nação. Quando ele consegue o êxito naquilo que ele se propõe, o povo olha para ele e diz, então, ora, nossa vitória deve-se àquele que está nos liderando. E aquele que está nos liderando tem um caminho para o qual nós devemos seguir. Ou seja, nós não estamos mais desamparados. Depois dessa vitória, Saul é aclamado rei em um cenário que ajuda a traduzir a grandeza do povo de Israel. A gente está num lugar especial, misterioso, no deserto da Judéia. Em meio às montanhas, que é chamado de Gilgal, e tem uma importância enorme para o povo de Israel, desde a chegada à terra de Canaã, mas principalmente para marcar o início da monarquia, para marcar a coroação de Saul como primeiro rei de Israel. A gente vai contar essa história agora, lá de cima. Desse ponto a gente tem uma ideia da imensidão do deserto, o quanto era difícil nos tempos bíblicos se deslocar, desde as áreas onde aconteciam os conflitos até aqui. E foi o trajeto justamente que Saul fez para ser coroado, para ser aclamado pelo povo de Israel. Então, Aline, por que esse lugar é tão importante para a gente entender o início da monarquia de Israel? Então, aqui é um local importante para o povo de Israel desde a época de Josué e por isso Saul e Samuel escolhem esse local como um ponto de reunião do povo de Israel. Depois que eles vencem a batalha dos Amonitas, Saul e Samuel descem aqui para fazer uma grande celebração. Até então, não todo mundo aceitava Saul como rei e aqui ele vai ser finalmente aceito por todo o povo graças à batalha contra os Amonitas. E não aceitavam Saul como rei por quê até então? Até então, a monarquia era uma coisa nova para o povo de Israel, ele vai ser o primeiro rei. Então, muita gente não gostava desse sistema, via isso como uma coisa estrangeira. Depois de derrotar os Amonitas, Saul vem até essas montanhas aqui em Gilgal, onde é finalmente aclamado pelo povo como o primeiro rei de Israel. Samuel unge Saul mais uma vez, e aí o monarca desce ali embaixo, oferece sacrifícios a Deus e os israelitas podem celebrar o novo líder, forte, vencedor, capaz de protegê-los. Esse aqui é um local de reunião do povo de Israel, então imagina que milhares de pessoas vêm de todo Israel até aqui celebrar. E o mais importante é que Samuel estava aqui. Samuel, ele falava em nome de todo o povo
Então Samuel, quando vem aqui de novo, ungia Saul e na frente de todo mundo diz, olha, esse aqui é o rei que nos levou à vitória, esse vai ser o nosso rei. Então é um momento importante, uma declaração pública e todo mundo que estava aqui assistindo, cada um volta para sua casa, para sua cidade e levam as boas novas para todo o país. O que faz a gente ter certeza de que todos esses fatos aconteceram aqui exatamente? Então, aqui é um local único. A gente tem um local gigantesco no formato de um pé e no meio do deserto. A gente sabe pela Bíblia, a Bíblia nos conta onde é Gilgal. A gente não encontra em nenhum outro lugar aqui na zona desse estilo. É realmente emocionante poder estar aqui e ver as histórias bíblicas onde elas aconteceram. Quer dizer, a gente, através da arqueologia, consegue comprovar a veracidade histórica da Bíblia e lugares que mudaram a história de Israel e a história do mundo todo. Aqui vai ser um dos grandes pontos altos da vida de Saul, mas também alguns dos pontos mais baixos. Na mesma região encontramos vestígios do chamado altar de Saul. Então, Aline, isso aqui é um altar da época de Saul mesmo? Exatamente. Aqui é o altar onde eles traziam os animais para serem sacrificados. E era lá dentro ou ficavam aqui fora? Como é que funciona? Exatamente. A gente pode entrar e ver. Naquela época, eles inclusive entravam, Sim. Eles traziam os animais e aqui... Opa, cuidado. Aqui eles traziam os animais para serem sacrificados e já que a gente está num ponto um pouco mais alto, o povo ficava em volta para assistir. A gente pode imaginar no dia em que Saul foi aclamado como rei pelo povo, imaginar, não dá para ter certeza, mas a gente pode pensar que ele estava aqui no meio e aí todos os israelitas aqui, milhares de pessoas em volta, festejando o novo rei. Exatamente, uma grande festa para o novo rei de Israel, que agora finalmente o povo todo estava aceitando ele como rei. E o que faz os arqueólogos acreditarem que esse pode ter sido o altar usado por Saul? Então, primeiro, quando se encontrou aqui, primeiro pelo formato a gente sabe que era um altar. Entre as pedras, quando se escavaram, se encontraram ossos animais. Isso mostra que era um local de sacrifícios e também eles pegaram esses ossos e fizeram datação de carbono 14 e souberam quando eles sacrificavam e sabiam que esse aqui é um altar que era usado desde a época de Saul. Então, a gente acredita que aqui, entre todos os lugares de Israel, esse aqui é o altar de Gilgal, onde a Bíblia fala que Saul vinha sacrificar. Comprovando o que está no texto bíblico, então. Exatamente. A gente encontrou o local que a Bíblia nos conta. Era um grande general também, além de rei, então. Um grande general estratégico. Ele faz uma aliança, inclusive, com Jabes Gileade, uma região pós ali o Jordão, e ali ele monta a sua base, um acampamento efetivamente de treinamento do exército, treinamento de tática. Ele começa a realmente ensaiar um exército permanente. O auge foram as vitórias que ele teve. É importante a gente lembrar que no período de Saul, 4 povos foram os principais inimigos de Israel. Os amonitas, os edomitas, os moabitas e os amalequitas. Então, esses povos lutavam contra ele, ele vencia. Então os povos eram, acima de tudo, inimigos entre si. Inimigos e belicosos, muito belicosos. Havia armistícios, havia, enfim, tréguas, mas a coisa não era muito estável. Acho que essa talvez seja a melhor palavra, é um ambiente de instabilidade. Os filisteus ainda eram uma pedra Eles bem foram grande. os principais inimigos. Bem aqui nesse penhasco de acesso dificílimo aconteceu uma famosa batalha da Bíblia. A passagem diz que aqui estavam Jonatas, filho de rei Saul, e seu escudeiro. Do outro lado do vale estava um esquadrão de filisteus. À noite, Jonatas e o escudeiro desceram o penhasco, cruzaram o rio, foram chamados pelos filisteus. Sozinhos, eles derrotaram todo o batalhão inimigo e conquistaram uma importante vitória para o povo de Israel.